E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar com vocês em mais uma videoaula. E nesta videoaula, pessoal, nós vamos tratar do tema de função modular, dando sequência à nossa aula de módulo. Queria desejar a vocês uma boa aula e vamos dar início a esta. Pessoal, a função modular ela é dada por f de x, ou seja, também conhecido como meu y, né? O f de x igual a módulo de x, ou seja, uma função toda dentro do meu módulo. Então, partindo desse princípio aqui, ó, uma função modular, ela possui todo o seu x ou toda a sua função dentro do módulo. Partindo disso, nós temos que o nosso y, como ele é resposta, ele sempre será maior ou igual a zero. Então, nós temos que, observando um gráfico aqui, sempre que você vê uma função modular, jamais o seu y será negativo, pois o resultado proveniente aqui do x sempre será maior que zero. Detalhe importante, pessoal, porque quando você viu um gráfico aqui, ó, ele jamais irá passar do eixo x, pois ele não pode aderir a y negativos. Sendo assim, ó, nós temos que f de x será x normal se o x for maior que zero, ou seja, se eu tiver um valor que é maior que zero ou igual a zero, como 3, 4, 5, 6, eu usarei ele da mesma forma. E usarei um valor oposto se x for menor que zero. Perceba que essa lei de formação aqui, ó, é a mesma que vimos na última aula. Tranquilo? Vamos observar no gráfico como que fica basicamente uma função f de x, f de módulo de x. Observe, pessoal, o seguinte. O primeiro passo aqui é nós encontrarmos a nossa raiz, ou seja, onde essa função irá cortar o meu eixo x. Para me encontrar a raiz da função x, basta igualar a zero, ou seja, x será cortado na origem, em zero. Observe que y, quando x for positivo, x for maior que zero, eu tenho que f, ou y, por y aqui, será igual a x. Para tanto, então, quando x valer 1, y valer 1. Quando x valer 2, y também vai valer 2. Ou seja, eu vou ter uma reta aqui, ó, que ela será a bissetriz desse quadrante. Vou fazer de lápis aqui, ó. Observando o meu primeiro desenho, ó, eu obterei uma reta desta forma. Pessoal, como você sabe, ó, porque para todo x1 aqui, ó, eu vou encontrar cada x igual a 1, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 2, porque y vai ser igual a x nessa função. Observe, pessoal, que cada gráfico tem cada tipo de função ele tem uma lei de formação. Nós vimos que a função afim sempre produz uma reta, que a função quadrática sempre produz uma parábola. No caso aqui, ó, nós vamos observar agora como que uma função do tipo modular, ela costuma se interagir no gráfico. Observe, então nós fizemos para caso se x fosse positivo. Se x fosse positivo, observando só essa primeira sentença, nós teríamos isso aqui, ó. Perfeito? Mas nós temos uma segunda sentença, ó. Quando o meu x ele é negativo, ou seja, ele é antes do meu zero, eu vou usar o x oposto. Opa! Então, ó, no primeiro caso, eu usei meu x normalmente. No meu segundo caso, ó, quando eu tenho x menor que zero, ou seja, o meu x negativo, o meu y será igual a menos x. Porque quem deduz isto, essa fórmula inicial, será o oposto. Sendo assim, ó, o oposto, observe que será o mesmo valor, o valor absoluto é o mesmo, só que em sentido contrário. Quando o meu x for menos 1, eu terei um y igual a 1. E assim sucessivamente. Por quê? Ó, observe, x menos 1, y será igual a 1 positivo.
Então, ó, observe comigo que do mesmo jeito que ela fez aqui, observando a minha segunda sentença, ó, eu terei esse desenho aqui, ó. Então, para a minha primeira sentença, eu tenho esse. Para a minha segunda sentença, aderindo esta função aqui, ó, eu tenho esse. Só que, como nós dissemos no início, o y ele não vai poder aderir valores negativos, ou seja, abaixo do seu eixo aqui, ó. Sendo assim, ó, a nossa função vai ficar da seguinte forma. Eu vou apagar tudo que está abaixo. E minha função de x estará representada desta forma aqui, ó. Perceba, pessoal, que nós estamos trabalhando com x do primeiro grau, ou seja, é uma função afim. Por isso que nós obtivemos uma reta. Ela veio, ela daria continuidade aqui, mas nós podemos dizer que ela foi espelhada. Ela pegou essa parte dela que viria para o negativo, como não existe negativo no módulo, ela volta para o quadrante positivo em y da mesma forma. Então, nós podemos dizer aqui que ela é simétrica no eixo y. Perfeito? Toda função modular com x com um de expoente, ela terá este formato aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Dando continuidade, ó, nós vamos fazer o estudo do gráfico das demais funções modulares. Só que, para tanto, tem uma coisa muito interessante. Observe a questão A. Essa questão A, ela não me traz uma função modular. Ela é uma função que envolve módulo. Como assim, professor? Me explique melhor. Ó, o módulo, ele não está cobrindo toda a função. Quem está em módulo é só x, 2 não está em módulo. Então, nós podemos dizer que essa função aqui, ó, ela não é modular, mas ela envolve módulo. Então, nós precisamos trabalhar com ela também, ó. Então, vou até anotar aqui, ó, ela envolve módulo, mas não é modular. E aí, professor, como que nós vamos trabalhar com essa sentença? Ó, muito simples. Nós não acabamos de aprender que o primeiro passo aqui é você separar. Eu vou chamar essa aqui de minha primeira função. Perfeito? Módulo de x é minha primeira função. Separando ela, eu vou fazer primeiro módulo de x. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é módulo de x. Perceba que módulo de x vai ser aquilo que a gente conversou agora há pouco. Módulo de x sempre vai ser isso aqui, ó. Então, minha função módulo de x está aqui. Só que, acabei de representar minha função módulo de x, observe que eu vou somar 2. Ou seja, eu vou pegar o que sair de módulo de x aqui e somar duas casas. Quando você soma 2, nós vamos fazer um processo de translação. Olha que bonito. Translação. O que significa? Eu pego toda a minha função e subo ela 2 unidades. Todo número que é representado aqui, ó, será representado 2 unidades acima. Ou seja, ó, eu pego toda a minha função e faço aqui, ó, com ela, represento ela 2 casas acima. Então, ó, a minha função f de módulo de x mais 2, ela será representada no gráfico aqui em cima, ó. Você pode até apagar essa primeira função, ela é só a base. Ó, observe que eu subi aqui, ó, 2 casas. Eu tinha 1, 2. Eu estava em 0 e fui para 2 casas. Perceba, pessoal, que a intenção desta aula não é fazer você desenvolver todo o gráfico modular. Não. Quando nós tratamos de Enem, de vestibulares, geralmente eles vão te dar uma função e vai pedir para você marcar uma função ou um desenho, um gráfico, que mais se assemelha a ela. Então, o nosso intuito aqui não é que você tem que aprender a marcar ponto por ponto. Não. Dá para fazer? Dá. Ó, quando você colocar x igual a 0, ela estará em 2. Beleza, x igual a 0 em 2. Ó, se você pôr x igual a 1, ela estará em 3. Se
Se você pôr x igual a menos 1, ela também estará em 3. Observe que cada ponto que você for alimentando em x, ela vai te dar um par de coordenadas aqui no gráfico. Mas a minha intenção aqui é mostrar para vocês de uma forma geral como que o gráfico vai ficar representado. Você bateu o olho, você vê, falou, opa, até módulo de x seria em 0, mas como é mais 2, vou subir meu gráfico, vou translandrar meu gráfico 2 casas acima, então vai estar em mais 2. Perfeito, pessoal? Letra B, mesma coisa, ó. Você viu um módulo de x ali, você já pode falar, opa, módulo de x é aqui, ó. O professor falou que o módulo de x é aqui e pronto. Beleza. Só que é menos 1. Observe que, como minha função ela não está em módulo, ou seja, ela é uma função que envolve módulo, ela pode assumir valores negativos. Por quê, professor? Ó, só isso aqui que não pode, porque está em módulo, mas o menos 1 ele pode afetar em todo o nosso gráfico. Sendo assim, ó, eu vou translandar minha função menos uma unidade para toda ela. Contudo, o meu vértice estará aqui, ó, em menos 1. Da seguinte forma. Pode até apagar a sua função de x. Ela nada mais é do que um esboço do que virá a ser a outra função. Então, para tanto, pessoal, ó, eu diminuí uma casa em toda a minha função. Eu tinha aqui um módulo, depois que eu encontro o valor, eu tenho que subtrair 1. Por isso que ela desce toda uma casa. Detalhe, pessoal, eu até havia sido solicitado para que explicasse um pouco mais da imagem nos gráficos. Eu queria até evidenciar esses dois gráficos aqui, ó, que a imagem, quando falamos de conjunto imagem, nada mais é dos y's que estão sendo usados na função. Observe comigo que o ponto mais baixo da minha função não é menos 2. Então, quer dizer, esses y's aqui, ó, eu não estou usando. Eu só uso do 2, falei menos 2, perdão, pessoal, 2 positivo, né? Está acima de x. Só estou usando do 2 acima. Ó, todos os meus y's usados é do 2 acima. Aqui para baixo não existe nada. Então, a minha imagem ela vai ser representada conjunto fechado em 2, ou seja, 2 entra e tende a infinito. Ou seja, todos os números acima de 2 serão usados. A mesma coisa acontece aqui, ó. A imagem é dada por conjunto fechado em 1. Porque daqui para baixo, ó, eu nunca mais a função vai descer para cá, ela só está subindo, ó, e infinitamente. Lembrando, pessoal, até marquei aqui, o meu conjunto do infinito ele é aberto, né? Conjunto aberto para infinito é a mesma coisa aqui, ó, conjunto aberto para infinito. Porque o infinito ele é adimensurável, ou seja, não tem como dimensioná-lo. Então, o conjuntinho tem que ser aberto em ambos. Perfeito, pessoal? Vamos para a letra C? A letra C já aqui, ó. De cara, essa função ela é modular. Ela não só envolve módulo, porque ó, tudo que está aqui, ó, está em módulo. De cara eu já sei, ó, do lado de baixo aqui eu posso até riscar. Não vou usar nada para baixo desse x aqui, ó, porque a minha resposta só será positiva. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, é encontrar a minha função. Determinando isso como uma função, eu tenho que x menos 1 é a função. Vou igualar a 0 para encontrar a minha raiz. Logo, a minha raiz é igual a 1. Opa! X igual a 1. Significa que aqui cortaria o meu eixo x. A minha função vai cortar meu eixo x aqui, ó. É bem provável que nós, visando isso, nós imaginaríamos uma reta, perdão, pessoal, uma reta que cortaria aqui, ó. Mas, para isso, eu preciso encontrar um outro ponto. Eu não tenho aqui uma constante, menos 1. Essa constante aqui, pessoal, nós até vimos em aulas passadas, ela sempre determina
onde a sua função vai cortar o eixo y. Ou seja, ela vai cortar o eixo y em menos 1. Então, ó, basicamente nós teríamos uma função dessa forma, ó. Perfeito? Só que isso tudo não está em módulo. Se tudo está em módulo, para tudo aí. Nós não podemos usar abaixo de x. É uma função modular. Então, o que nós fazemos? Ó, o certo é você pegar aqui agora e espelhar tudo que está abaixo de x acima de x. Como assim, professor? Ó, ela não cortava em menos 1? Ela vai passar a cortar em 1. E esse desenho agora, ele chega aqui no limite e volta. Tudo bem? Então, não existe função aqui para baixo. Sendo assim, ó, a minha função será representada da seguinte forma, ó. Aqui e aqui. Tranquilo? Ó, observe que meu x continua sendo 1. E ela vai passar a trabalhar com 1 positivo, porque aqui será onde ela vai cortar o nosso vértice y. Detalhe, pessoal, que eu usei o verbo aqui espelhar, é porque vem de espelho, né? Identifique que o eixo x é um espelho, você está espelhando lá em cima. Belezinha? Conjunto imagem, para treinar aí, ó. Conjunto imagem. Qual é o meu menor? Y. Ó, meu menor y é 0. Então é fechado em 0, tendendo a infinito. Ou seja, nada abaixo de x vai ser usado. Perceba, pessoal, que na função modular, ou seja, na função que tem módulo nas extremidades aqui, ó, sempre terá essa imagem. Tranquilo? Belezinha? Letra D. A letra D me fala o seguinte, ó. Eu tenho aqui parte de módulo e tenho aqui um mais 1. Então, o primeiro passo é nós chamarmos isso aqui de uma função. Esquece o módulo por enquanto. Eu vou igualar a 0. Eu encontrei a minha raiz em menos 1. Ou seja, a minha raiz, meu x será cortado aqui, ó, em menos 1. Então, pessoal, partindo do pressuposto que a minha raiz é aqui, e ó, eu tenho minha função não tem isso aqui de independente, ó. Esse aqui não é o meu conjunto independente, ou o meu elemento independente, então ela vai cortar o meu y em 1. Ó, corta y em 1. Para tanto, eu teria então uma função dessa forma aqui, ó. Mas, como essa função está em módulo, eu vou espelhar o que está aqui embaixo, ele vai fazer isso aqui, ó. Observe que o mesmo desenho que é feito aqui, ele segue lá. Então, ó, acabamos de representar a nossa função 1. A nossa função 1 é isso aqui, ó. Mas, observe que o desenho ou a função, ele tem mais 1 aqui, ó. Esse mais 1 vai pedir para a gente fazer a translação da função uma unidade acima. Ou seja, o meu vértice estará aqui, eu subi com ele 1, vai ser cortado aqui e a minha função vai ficar aqui, ó. Perfeito, pessoal? Tranquilo, ó, meu menor ponto é em 1. Eu vou cortar aqui no eixo, o eixo y em 2, porque eu tive que subir cada unidade uma casa acima. Vou até apagar aqui, ó, o meu esboço que foi feito. Conjunto imagem. Quem é o meu menor y? Ó, é 1. Então, o conjunto imagem, ele parte de fechado em 1 e tende ao infinito aberto. Beleza? Dando sequência, pessoal, minha letra E. A minha letra E, mesma coisa. Chamo essa primeira parte de função 1. Essa é a minha primeira função. Eu vou esquecer por enquanto o módulo, eu vou localizar a raiz dela. Então, eu tenho x menos 2 igual a 0. Ó, de cara, esse menos 2 me fala que o meu y foi cortado em menos 2. Então, aqui que foi cortado meu y.
E eu tenho uma raiz igual a 2. Ou seja, aqui foi cortado meu 2. Para tanto, minha função ficará desta forma aqui, ó. Só que é módulo, professor. Ah, então se é módulo, quando ela vem descendo aqui, ó, quando ela chega aqui, ela volta. E ela é espelhada de tal forma que ela deixa de cortar em menos 2, ela vem cortar em 2. Ou seja, ela passa a cortar aqui, ó, em 2. Então já vou apagar o que está aqui do lado de baixo para não nos confundir. Aqui eu tenho, ó, a minha função 1. Minha função 1, ó, ela seria representada da seguinte forma. Mas observe que eu tenho somado mais 1. Se é somado mais 1, eu vou passar por método da translação toda a minha função a casinha acima. Então, ela vai subir aqui, vai passar a cortar aqui. Observe comigo, ó. E o ponto mais baixo dela será em 1. X igual a 1, y igual a 2. Tranquilo, pessoal? Conjunto imagem. Conjunto imagem será definido. Qual que é o y mais baixo? Não é 1? Então, ele parte de fechado em 1, tendendo ao infinito e além. Então, pessoal, é interessante vocês entenderem aqui, ó, que até então nós não abordamos, não é de nosso interesse falar de como você pôr ponto a ponto, porque Enem, vestibulares, eles vão te dar gráficos pré-montados. Você precisa saber os pontos principais, onde que ela vai ter o seu vértice, o seu ponto mais íngreme aqui, ó, onde ela vai cortar y, se ela vai cortar x ou não, perfeito? Esse é o nosso intuito. Para fim, pessoal, nós vamos fazer a nossa última função de hoje. Então, pessoal, observe nesse exemplo que eu tenho aqui uma função quadrática, porque eu tenho um x ao quadrado. Então, primeiro, detalhe também, é uma função modular, né? Porque ó, está toda dentro do módulo, ou seja, eu não terei nada abaixo de x. Para tanto, ó, o primeiro passo para você entender como será feito esse gráfico é você encontrar as suas raízes. Então, para me encontrar a minha raiz, vou igualar a 0, posso resolver por delta, ou posso também resolver assim, ó. Coloco x ao quadrado é igual a 1, x é igual a raiz de 1. Então, as minhas raízes serão mais e menos 1. Observe que, ó, eu tenho uma raiz aqui em menos 1. Coloquei aqui, pessoal, esses tracinhos, mas eles estão representando apenas meio. Tudo bem? Minha escala aqui do meu plano cartesiano ficou em meio. Por isso que parece que eu estou marcando no 2, mas estou marcando em 1. Então, perceba aqui, ó, as minhas raízes é mais e menos 1. Detalhe que o meu termo independente é o meu c, né? É menos 1. Ou seja, o meu y é cortado aqui, ó, em menos 1. Para tanto, então, ó, eu tenho uma função que faria esse desenho aqui, ó. Só que, lembrando que isso está tudo em módulo. Ou seja, quando está em módulo, a gente vai espelhar o que está do lado de baixo aqui em cima. Para tanto, ó, como está em menos 1, o módulo de menos 1 é igual a 1. Então, a minha função vir aqui, ela vai passar a fazer essa curvinha aqui, ó. E continuar, como se fosse um W, né? Então, ó, fazendo a nossa função, ó, ela ficaria assim. A gente já pode apagar a outra parte. E basicamente assim seria a nossa função. Perceba, pessoal, que como eu disse a princípio, o nosso intuito é olhou. Você não vai precisar fazer aquela tabelinha para descobrir quem é Y, quem é X, fazendo aquela relação para encontrar todos esses pontos. Os principais são o vértice, suas raízes e como será feito a posição do gráfico. Se é uma função afim, se é uma função quadrática. Então, pessoal, aqui encerra-se a nossa aula. Espero que tenha sido produtivo, espero que vocês tenham gostado e precisando, eu estou à disposição, tá? Então, um grande abraço a vocês e até mais.